Boa noite, Boa galera. noite, boa noite, boa noite. Agora sim, boa noite, gente. Todos estão aí para eu começar? Vou esperar todos falarem boa noite para poder começar. Vamos lá. Então, gente, hoje vocês não vão ver muito do meu rosto porque eu tô apresentando tela. Então, vamos começar a aula. Sem mais delongas. Hoje a gente vai ver a tabela periódica. Hoje o nosso objetivo é entender a tabela periódica e também entender como é que funcionam as divisões, como é que funciona tudo dentro da tabela periódica. Porque na próxima aula vocês já vão ter algo mais a fundo sobre distribuição. Então hoje vocês precisam entender como é que vai funcionar. Peço para que todos tenham papel e caneta ou lápis por perto, porque a gente vai fazer anotação hoje. Todos têm por perto? Peço que respondam rápido, para a gente não perder muito tempo. Então tá. Primeiro, a gente vai falar a definição. A gente precisa saber a definição do que é a tabela periódica. Como é que ela surgiu, para que serve. Primeiro, vocês precisam saber que a tabela periódica ela surge para uma organização dos átomos. Os cientistas eles descobriam vários átomos, eles começaram a descobrir elementos químicos na natureza que faziam a composição de tudo. Eles pensaram, alguma coisa precisa fazer a composição da água, alguma coisa precisa existir para que exista essa árvore, alguma coisa precisa existir, e aí eles fizeram os elementos químicos, eles tiveram a concepção dos elementos químicos. Eles idealizaram que existiriam elementos na natureza que formariam as coisas. Então, a partir desses elementos químicos, eles começaram a estudar e descobriram os átomos. Os átomos eles vêm para poder classificar esses elementos químicos. Elementos esse que se diferenciam de outros, né? Porque a gente chama de elemento tudo aquilo que é palpável na natureza, tudo aquilo que a gente, não só palpável, né? Mas tudo aquilo que a gente pode provar que existe. Por exemplo, a gente chama de elementos da natureza água, fogo, terra e ar, porque a gente pode provar que isso existe. Mas os elementos químicos, eles vêm a partir dessa ideia que no ar existem elementos compondo aquilo, na água também existe, na terra também existe e no fogo também existe. Se dentro desses todos, de todos esses elementos naturais que compõem o planeta Terra, desses que são os principais, existe um elemento para compor, um elemento bem pequeno para compor cada um deles, então todas as outras coisas na vida, na Terra, também vão ter elementos químicos. Até aí, vocês entenderam qual foi a ideia quando se pensou em elementos químicos? Carolina já respondeu. Vamos lá, galera. Gustavo respondeu. Então, prosseguindo agora. Aí eles vão e começam a descobrir átomos, coisas que eles chamavam de átomos. Então eles passaram a classificar esses elementos químicos. E aí eles não podiam simplesmente descobrir e deixar ali. Eles precisavam de uma organização, porque eles são cientistas e os cientistas precisam reunir provas. Descobriu algo, eu preciso reunir. E aí eles pensaram em quê? Na tabela periódica. E aí, a partir disso, a partir da tabela periódica, eles começaram a ver características de semelhança nos átomos. Como assim? Eles viam que alguns átomos, primeiro, eles tinham uma sequência, né? Eles tinham um número. Existia uma quantidade de átomo envolvendo ali um elemento. Então, tipo assim, por exemplo, a água. A água tem o átomo do oxigênio, e aí ele é um dos elementos que compõem a água. E aí, a partir disso, eles precisavam
entender por que a água está misturada com outros elementos químicos. Estava misturada também com o hidrogênio. E aí eles precisavam entender por que a água consegue se ligar a outro átomo. Por que a água se liga a esse átomo e por que esse átomo também se liga a outro. E aí eles começaram a ver semelhanças. E aí classificaram famílias dentro da tabela periódica. Mas isso aí a gente vê mais pra frente. Então, vamos lá. Primeira anotação que vocês vão fazer. Para que serve a tabela periódica? Vocês vão anotar o seguinte. Todos já escreveram isso? Vocês vão escrever assim, tabela periódica, definição. Quando terminar de escrever, me fala que eu vou falar o que vocês vão escrever. Isso. Para que serve a tabela periódica? Qual a definição da tabela periódica? Do jeito que você achar melhor. Mas nesse sentido. Para a gente dar uma definição do que seria a tabela periódica. Quando terminarem de escrever, falem, para eu poder falar o que é para anotar. Tudo bem. É só perguntar, não tem problema perguntar, não. Mais alguém? Posso falar? Então tá, vou falar. Organiza os elementos químicos em ordem crescente. Organiza os elementos químicos em ordem crescente de número atômico. Então, esse é o resumo de tudo que eu falei. Organiza os elementos químicos em ordem crescente de número atômico. E também por suas semelhanças. Foi? Conseguiram? Todos conseguiram? Ok. Então, vamos lá. Então, a gente já entendeu que a gente vai ter, cada átomo ele vai ter um número atômico. Esse número atômico, ele vai falar em qual ordem na tabela periódica ele vai estar. E aí, dentro desse átomo, eu vou ter algo chamado nêutron, próton e elétron. Esses são os elementos principais da minha tabela periódica. Nêutrons, prótons e elétrons. Então, agora vocês vão escrever isso. Todo átomo é composto por nêutrons, prótons e elétrons. Todo átomo é composto por nêutrons, prótons e elétrons. Conseguiram? Foi? Todo mundo? Ok, então vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês uma parada rapidinho. Primeiro, eu vou falar para vocês, né, o que seria o número atômico. Alguém sabe? O que seria o número atômico do elemento? Alguém? Exato, o número de prótons. O número atômico, ele é o número de prótons. Então, deixa eu ver se eu acho uma tabela aqui, completa, aqui.
Aqui onde vocês estão vendo esses números, os únicos números que tem dentro desse amarelinho, dentro do quadrado amarelo, é o átomo, é o representando o número de átomos. Esse número de átomos é o mesmo número de prótons. Então, por exemplo, vamos aqui para o cobre. O cobre é esse elemento aqui, 29. Quer dizer que, por ele ser o elemento 29, o número atômico 29, quer dizer que ele tem próton, 29 prótons. Agora, a mesma coisa com os outros números. Por exemplo, cadê? O cloro aqui, 17 prótons. O xenônio, 54 prótons. Aí, agora, a gente vai ver o seguinte. Vou compartilhar uma outra tela para vocês para mostrar um átomo. Antes de tudo, a gente precisa, entender o que é um átomo. Vamos lá. Eu sei que a maioria sabe, mas a gente precisa relembrar rapidinho o que seria um átomo. Vocês estão vendo essa tela aqui? Calma aí que meu celular saiu aqui. Foi, voltou. Então, isso aqui está mais ou menos explicando como é que seria um átomo. Então, vamos lá. No núcleo do átomo, a gente tem algo que a gente chama de próton e nêutron. Para que serve o nêutron? O nêutron, ele é tipo o ovo do bolo. Eu não sei se vocês sabem, mas um bolo, ele precisa de ovo para dar liga. E o nêutron, ele funciona como se fosse esse ovo. Conseguiram entender? Para que serve o nêutron? Entenderam? Então tá, vou explicar um pouquinho diferente. Vamos lá. Quando a gente vai fazer um bolo, a gente tem ali o leite, tem a farinha, tem a manteiga. Essas coisas, elas não dão liga sozinho. Se você pega essas coisas e coloca direto no forno, você vai ver que vai ficar um negócio meio mole, vai ficar um negócio estranho. Então, a gente precisa colocar o ovo para ele poder dar liga nesses materiais que a gente colocou. Para quê? Para quando a gente pegar... Sabe quando a gente parte o bolo e tem aquela massa que você vê que tá tudo ligadinho? Quando a gente parte o bolo, ele vai ficar assim, tudo ligadinho. Então, o ovo, ele age para poder ligar os elementos ali que a gente usou para fazer o bolo. Assim também é o nêutron. Ele vai estar no núcleo junto com o próton. Mas ele vai ser uma partícula neutra, ou seja, sem carga elétrica. Para poder fazer essa função aí de ligar, de estabilizar o núcleo. Por quê? Cadê? Vou ver se eu consigo desenhar aqui. Não, não consigo desenhar. Vou compartilhar outra tela aqui de novo. Vamos aqui. Achar um espaço para eu desenhar. Aqui, vou desenhar nesse espaço. Eu tenho aqui no meu núcleo vários prótons. Esse é o meu núcleo, como eu aproximei muito meu núcleo para ver. Aí aqui tem 4, 5, 6, 7. 7 prótons. Estão vendo? Queria perguntar para vocês qual telas vocês estão vendo. Porque aqui no meu celular tá aparecendo outra. Ah, tá. Aqui. A dos desenhos. Então, vamos lá. Aqui tem prótons. Se a gente não tivesse os nêutrons eles vão entrar agora aqui, ó. No meio deles. Tá vendo esse amarelinho? Tá vendo esse amarelinho? Vocês estão conseguindo enxergar? Então, os amarelinhos são os nêutrons. Os vermelhos são os prótons.
Para que os amarelinhos estão existindo aqui dentro? Para que eu consiga ter tudo isso aqui ligado um ao outro. Porque se eu não tiver isso aqui ligado, vai ser um átomo instável. Como assim? Eu vou ter uma bolinha aqui, uma bolinha aqui, uma bolinha aqui, outra bolinha aqui, outra bolinha aqui, que a qualquer momento vai poder sair, simplesmente sair, se separar do grupo. Cada um vai tomar uma direção aqui, por quê? Não tem nada ligando elas. Então essa é a função do nosso nêutron, fazer com que elas se liguem. Agora foi? Agora deu para entender? Então, vamos lá, outra anotação. Qual a função dos nêutrons? Quando eu puder falar, me avisem no chat. Ah, uma última coisa que só para facilitar também a visualização de vocês. O próton, todo mundo sabe que é carga positiva, né? Todo mundo sabe disso? Os prótons, eles são cargas positivas. Quando a gente fala dos nêutrons e dessa estabilização que eu acabei de falar, eu tô falando por quê? Sabe que positivo com positivo dá repulsão? Todo mundo sabe disso? Na física, a gente vê que positivo com positivo se afasta. Eles vão se repelir. Assim como negativo com negativo. Então, se eu não tenho esse nêutron para poder tirar essa aproximação dos prótons, é como se o nêutron ele estivesse pegando a carga que está vindo do próton, que teria que repelir com a carga do outro próton, ele está minando essa carga. Agora eu acho que a visualização ficou melhor. Agora ficou melhor para entender? Então, o nêutron ele vai fazer esse papel de impedir com que esses átomos venham se repelir. Ok? Agora vamos lá para a notação. Vou falar. A função principal do nêutron é estabilizar o núcleo energeticamente. Estabilizar o núcleo energeticamente. O núcleo de quem? O núcleo do átomo. Então, a função é estabilizar o núcleo energeticamente. Ou seja, evitar com que os prótons tenham a ação de se repelir. Ou seja, evitar com que os átomos tenham a ação de se repelir. Anotaram essa primeira parte? Todo mundo conseguiu anotar então direitinho? Que eu vou falar a próxima. Vamos lá para a próxima. Pois não, gente, desculpa. A repulsão é minada, pois o nêutron reduz as forças. A repulsão, isso aí. A repulsão é minada. Repulsão é esse ato de repelir. A repulsão é minada, pois o átomo reduz as forças do próton.
Foi? Todo mundo foi? Só uma pessoa botou okzinho. Pôs o nêutron. Perdão. Devo ter falado o átomo. O nêutron que reduz, tá, gente? Se alguém anotou átomo, é o nêutron. Conserta aí. Aí vocês vão anotar assim, logo em seguida. Peraí, calma aí, pra eu falar direitinho. Essa redução de força é como um isolamento dos prótons. Essa redução de força é como um isolamento dos prótons. Ou seja, o que o nêutron faz basicamente é deixar esses prótons afastados um do outro. Ele entra aqui no meio e não deixa eles grudarem. Porque caso eles se aproximem, vai ter repulsão. Foi? Todo mundo conseguiu anotar? Essa última parte? Da função dos nêutrons? Agora, mais uma coisa que vocês vão precisar é anotar sobre os nêutrons. Como ele é formado. Agora vocês vão puxar alguma seta, do jeito que vocês quiserem. Pode puxar uma setinha assim, ó. E colocar como ele é formado ou botar formação. Vão puxar essa setinha e vão colocar, ou vocês botam uma setinha, ou vocês colocam do jeito que vocês acharem melhor. Mas vocês vão colocar isso como um subtítulo. Uma subanotação ali que vocês vão fazer. Formação, ou como é formado. Posso falar? Quando eu puder, coloquem no chat. Vamos lá. Essa palavra vai ser meio difícil. É formado por 3 quarks estáveis. Vou escrever como se escreve quarks. Q, U, A, R, K, S. Quarks. É formado por 3 quarks estáveis. Aí vocês vão botar 2 pontinhos depois. Aqui, ó, tá escrito na tela. Pra quem não tá vendo, tá escrito na tela. Quarks. É formado por 3 quarks estáveis. Eu não ia entrar no assunto de quarks, da formação do nêutron, porque é um assunto muito restrito, é um assunto assim, para quem não sabe, eu estudo física. E na física a gente vê química. Mas assim, nem na física a gente tem definição para o que é quark. Eu não ia entrar no assunto por conta disso. A gente não tem uma definição muito clara do que seria isso. Mas eu estive observando que as últimas provas, tanto do Enem quanto da UERJ, estão tendo essa informação. Estão exigindo que as pessoas saibam isso aqui. Então, anota isso. Todo mundo conseguiu anotar? É formado por 3 quarks estáveis. Estáveis, tá, gente? Estáveis. Aí vocês colocam 2 pontinhos assim, porque vai vir mais coisa. Conseguiram?
Aí agora vocês vão escrever 2 do tipo down. Down é a palavra em inglês mesmo. Aqui, ó, tá escrito aqui na tela, pra quem não conseguir. 2 do tipo down, que é o que tá escrito aqui na tela. Depois dos 2 pontinhos, vocês vão colocar 2 do tipo down e 2 do tipo up. Conseguiram? Todo mundo conseguiu? 2 do tipo down e 2 do tipo up. Isso, são 4 quarks. Sendo que são 2 quarks do tipo down e 2 quarks do tipo up. Não, eu não pedi pra botar... Ah, tá. Porque, então, por isso que eu falei que eu não ia entrar muito a fundo. Porque, assim, são 3 quarks. De verdade, são 3 quarks. Só que esses quarks, eles têm uma subdivisão. E aí é tipo assim, existem quarks... É difícil explicar, mas vou tentar. É como se isso aqui fosse um quark. Finge que isso aqui é um quark. Aí isso aqui é outro quark e isso aqui é outro quark. Dentro desse quark existe uma divisão. Então é como se aqui tivessem 2 quarks. Dentro disso. Mas podem ter outras divisões dentro de um próprio quark. Ou seja, esse aqui é tipo down, esse aqui é tipo down, esse aqui é tipo up, esse aqui é tipo up. Mas isso aqui tudo é um quark. Entenderam? Todos entenderam? Porque isso realmente é muito complicado. Todos conseguiram? 2 do tipo down, 2 do tipo quark. Aí agora eu vou só passar para vocês o que seriam esses quarks. Quem quiser anotar, anota, mas não precisa. Os quarks, eles são... o nêutron é formado por quarks, mas os quarks também estão presentes nos prótons. Então, não, mas isso não quer dizer que os nêutrons estão dentro do próton. É muito diferente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu tenho os meus nêutrons, que são compostos por quarks. Vou botar aqui o Q. Esse Q. O meu nêutron ele é composto por quarks. Dentro do meu próton, eu tenho quarks. Mas quer dizer que eu tenho nêutrons dentro do próton? Não, eu não tenho nêutron dentro do próton. Eu tenho quark, o que é diferente. Porque o quark, ele é uma matéria, ele é um elemento da matéria que vai compor o nêutron, mas que pode estar em outros lugares. Entenderam isso? Os quarks, eles são algo que a gente chama na física de partículas elementares. Eles são partículas elementares fundamentais da natureza. Ou seja, tudo que tem na natureza tem uma partícula fundamental. E o quark está dentre essas. Eles vão constituir algo que a gente chama de estrutura da matéria. E o nêutron a gente compreende que é matéria. O próton a gente compreende que é matéria. Então ele vai ajudar a constituir essa estrutura. Mas ele tá só na formação do nêutron. Ele não tá na formação do próton. Ele pode estar dentro do próton, mas não quer dizer que ele forma o próton. Conseguiram entender essa diferença? É muito importante. Não confundir é muito importante. Falem aí no chat se vocês conseguiram entender. Ou se ficou meio confuso. Vamos lá, quem acha que não entendeu ou... Vou fazer o seguinte, na verdade. Peço para que todos coloquem o que entenderam no chat. Eu também não gosto de quarks não, Gabi. Mas aí eu vou pedir assim para vocês, para todos colocarem no chat o que vocês entenderam. Vou repetir enquanto alguns escrevem.
Os quarks, eles compõem o nêutron. Para o nêutron existir, ele precisa de quark, porque o quark vai formar o nêutron. É essencial. O nêutron não existe sem os quarks, mas o nêutron pode estar dentro do próton. Por quê? O quark, ele é um elemento fundamental da natureza. Ou seja, ele é uma partícula elementar que vai constituir a estrutura da matéria. E aí eu tenho que o próton é matéria, o nêutron é matéria. Então, se o quark, vamos pensar, se o quark ele está dentro das coisas essenciais para a estrutura da matéria, então ele pode estar dentro do próton. Mas isso significa que o nêutron está dentro do próton? Não significa. O nêutron não está dentro do próton. O nêutron é constituído de quark, só que o quark ele é algo que pode estar fora também do nêutron. Pode existir fora do nêutron. Eu não necessariamente tenho que ter o quark só na hora que eu tiver o nêutron. Então, dentro do próton, eu posso ter quarks. Mas não quer dizer que eu tenho nêutron. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agora foi? Coloquem aí no chat a explicação. Isso aí, Gabi, eles são partículas elementares essenciais. Eles estão presentes nos nêutrons e são importantes. Assim, mas é por que eles são importantes no nêutron? Porque sem eles o nêutron não existe. Isso é fundamental. Saber que sem os quarks o nêutron não existe. E pode, não garantindo, estar presente nos prótons também. Isso aí. É exatamente isso. As outras pessoas entenderam? Paula entendeu? Gustavo entendeu? Suzana, Thaisa, Carolina, entenderam? Ok. Aí vocês fizeram anotação sobre as coisas que compõem os nêutrons. Aí, algo também que eu queria que vocês anotassem é que os quarks, eles são estáveis. E aí, por que é importante anotar isso? Que os quarks são estáveis? Porque, vamos pensar comigo, se os quarks são estáveis e eles que constituem o nêutron, logo, o meu nêutron é estável. E aí o meu nêutron, agora a gente pensa, o núcleo do meu átomo, ele precisa ser estável, lembra disso? Porque se ele não for estável, eu posso, sei lá, ter uma explosão a cada 2 segundos. Porque toda hora, todo momento vai ter átomo ali explodindo, porque não é estável. Então, se o meu núcleo ele é estável graças a quem? Graças ao nêutron, que é estável também por conta de algo, que é os quarks. Então, uma coisa implica na outra. Vamos lá. É assim, ó, que acontece. Os quarks serem estáveis implica nos nêutrons serem estáveis, que implica no átomo ser estável. Isso aqui que é a relação deles. Então, anota isso aí. Vocês vão anotar que os quarks são estáveis. Aí vocês podem ou escrever quarks, apontar uma setinha para nêutrons e apontar uma setinha para átomo, e escrever estáveis, ou escrever tudo mesmo, falar os quarks são estáveis, que fazem os nêutrons serem estáveis, que fazem os átomos serem estáveis. É como se tudo estivesse dentro de um núcleo, ó. Aqui está o núcleo, aqui é o átomo, aqui é o nêutron e aqui é os quarks. Sendo que os quarks são fundamentais para essa estabilidade. Isso aqui, ó, que eu fiz, é por ordem de grandeza, tá? Quem é maior do que quem? Quem tá dentro de quem? Pra poder entender.
Conseguiram anotar? Uma coisinha antes que eu vou falar pra vocês é que eu já vou colocar lá nos. Espera aí. Eu já vou colocar aqui um link para a próxima chamada reserva, tá? Porque esse vai acabar em 11 minutos. Vou só abrir rapidinho aqui. E aí a gente, depois deles, depois que tiver assim, quando tiver em 2 minutos para acabar essa chamada, aí todo mundo migra para lá. Isso, a gente vai para outra continuar. Tá muito longe de terminar ainda. A gente deve terminar essa aula para 8h30, 8h40, por aí. Mais uma horinha de aula, sabe? Que a gente está no início ainda. É muito importante essa aula, porque a gente precisa entender. Não, o quark tipo down e tipo up não é importante não, e demoraria muito para eu poder explicar para vocês. Eu teria que entrar em física, teria que entrar em mil coisas. Para vocês terem uma noção, ó, botei o link aí. Para vocês terem uma noção, na faculdade a gente tem um campo de pesquisa, que é uma iniciação científica, né? Dentro do nosso mundo acadêmico, tanto na escola quanto na faculdade, a gente tem uma coisa chamada iniciação científica. A iniciação científica, ela se promove através de pesquisas, de projetos, de trabalhos científicos. E aí, dentro da faculdade, a gente tem um tipo de iniciação científica que é a partir desse campo de pesquisa. Eu participei dele no ano passado inteirinho. Por quê? A gente fazia o que lá? Tinha um acelerador de partícula que mandava informação pra gente, pros estudantes de vários estudantes pelo mundo. A UERJ era uma das faculdades que recebia, na verdade, era a única faculdade que recebia. Pasmem, os outros lugares que recebiam eram escolas. Tipo, alunos de ensino médio recebiam as pesquisas dos aceleradores de partícula. É um acelerador de partícula que tem lá na Suíça. Aí eles pegavam como é que funciona. Esse acelerador de partícula detecta as partículas que estão a todo momento passando no mundo. Por exemplo, isso aqui é o mundo. Isso aqui é a nossa Terra. Aí a todo momento a Terra está recebendo uma explosão aqui, ó. Toda hora está passando partícula por ela. E aí qual era a nossa função? O acelerador de partícula, ele detecta essas partículas. E aí qual era a nossa função? Mapear cada uma dessas partículas e dizer quantos quarks a gente recebeu, e quais tipos eram. Então, a gente tinha que fazer isso minuciosamente. E era tipo assim, muitos elementos mesmo. E a gente tinha que detectar quem era quem. Porque simplesmente fazia parte de um projeto de pesquisa de cientistas de lá que estavam tentando descobrir o que seria cada coisa, cada elemento fundamental. Porque a gente não tem uma definição exata dessas coisas. A gente só sabe que é estável. Agora, o resto a gente não sabe. Então, é uma coisa tão pouco estudada, tão pouco definida, que ainda tem muitos projetos, muitas pesquisas que tentam entender. Então, não dá pra gente entrar a fundo. Mas algumas provas têm tido o quê? O que eu estava vendo nessas provas? Estavam perguntando sobre a composição dos elementos da natureza, estavam perguntando quais seriam os elementos essenciais da natureza, estavam perguntando como era composto o nêutron, pelo que ele era constituído. Então, por isso que eu entrei no assunto. Mas não é tão simples assim. Então, só essa parte que é importante. Saber para que serve o nêutron e como ele é feito. Ok? Ficou aí só de curiosidade mesmo, isso que eu acabei de falar. Agora a gente vai voltar para minha telinha do átomo. Vê se para vocês vai aparecer. Calma aí que eu vou tirar essa aqui. Vê se para vocês vai aparecer uma tela principal. Tá aparecendo para vocês?
Isso, o átomo. Então vamos voltar para o átomo. Então a gente vai ter o átomo constituído por uma eletrosfera. Isso aqui tudo em cinza, que parece que é um espelho, isso é uma eletrosfera, ok? Então vai ter eletrosfera e núcleo. É muito importante saber isso. Um átomo ele tem uma eletrosfera, que é esse prata aqui, e o núcleo que a gente está vendo lá dentro. Isso aqui. Esse núcleo ele é composto de quê? Vocês já podem me dizer o que ele é composto? O que tem dentro nesse núcleo? Prótons, nêutrons, exatamente. E fora desse núcleo? O que tem fora desse núcleo? O que são esses negocinhos verdes aqui? Esses negocinhos aqui, ó. Elétrons. Isso aí. Aí, vamos lá. A gente primeiro vai observar esse átomo para saber de que átomo se trata. Dá pra gente saber mais ou menos de qual átomo se trata. Vamos lá. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Vocês estão enxergando 6 comigo? Ó, 1, 2, 3, 4. Não parece ser 6, não. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6. Dentro do núcleo, a gente tem 6 prótons. E fora, na eletrosfera, a gente tem 2 elétrons. Vocês estão enxergando isso? A gente tem 2 elétrons na eletrosfera e 6 prótons dentro. Enxergaram? Todos enxergaram? A gente, nesse caso aqui, nesse átomo, a gente está falando sobre o hélio. Alguém consegue saber por que a gente está falando sobre o hélio? Por que eu sei que é o hélio? Não está escrito em lugar nenhum, ó. Tá vendo? Não está escrito em lugar nenhum. Alguém sabe por que eu sei que é o hélio? Alguém se arrisca a dizer? Único elétron? Como assim único elétron? Quantidade de elementos? Quais elementos? Foi todo mundo? Foi. Então vamos lá. Agora a gente vai para o seguinte. O mais atual, primeiro para vocês saberem, é o modelo de... gente, eu não sei falar esse nome. É esse nome aqui. Modelo de Schrödinger. Sabe o gato de Schrödinger? Então, é esse modelo. Perdão, porque eu não sei falar esse nome de verdade. O modelo de Bohr é o modelo que as pessoas mais usam para explicar, achando que é o atual. Mas o atual mesmo é de Schrödinger. Todos estão visualizando isso, o nome? Ali onde vocês anotaram esse modelo, vocês vão colocar que é o modelo mais atual e utilizado atualmente. Esse modelo aqui também tem uma curiosidade, tá, gente? Vamos lá. E na hora que eu estiver explicando, verdade. Tanto sobrenome pro karatê. Esse modelo aqui de Bohr, ele foi conhecido também, ele também pode ser apresentado como isso aqui. Então, se você vê em uma prova ou algo assim, tá certo, tá? Não tá errado. Mas é necessário saber que quando aparece Rutherford e Bohr, aqui, ó, quando aparecem esses dois nomes, é o modelo de Bohr, só de Bohr. Mas por que eles dão esse nome? Porque o modelo de Bohr foi um aperfeiçoamento de Rutherford. Então, por isso que eles dão esse nome. Mas vamos lá.
Primeiro, vamos entrar aqui nesse aqui. Vamos lá. Os modelos atômicos, para que eles servem, né? Primeiro a gente vai entender, lá no início da chamada, eu falei sobre os elementos químicos e falei sobre a tabela periódica. A tabela periódica ela é criada a partir de um pensamento de quê? De que a gente precisa organizar as coisas que a gente descobriu, certo? O modelo atômico ele vai ser para a mesma coisa. As pessoas começaram a ver que existiam elementos na natureza. E aí esses elementos, eles tinham características próprias. E aí, por terem características próprias, eles precisavam ter ali um modelo, algo para a gente entender o que seria eles, na teoria. Por quê? A gente não consegue ver um átomo, mas a gente sabe que ele tem alguma característica, ele tem algum formato, ele tem algo assim a se apresentar, ele tem alguma lógica na natureza. Não é a lógica humana, não é a lógica racional, é a lógica da natureza, o que é muito diferente. O que a gente entende por lógica pra gente é diferente do que é entendido de lógica pra natureza. Ok? Por exemplo, sei lá, o espaço-tempo. Pra gente não tem lógica nenhuma, mas na natureza o espaço-tempo existe lógica. Então, ao mesmo jeito, foi pensado os modelos atômicos. Tem que existir uma característica do meu átomo para eu poder entender ele e estudar ele. E aí, mas a gente, na ciência, a gente precisa de algo que é a teoria, depois vem a hipótese, e aí depois a gente comprova tudo isso. E aí, o que eles fizeram? Várias teorias. Vieram várias pessoas e deram teorias de como podia ser um modelo atômico. Então, aí, por exemplo, eu poderia chegar e falar, sei lá, um modelo atômico, ele é em um formato quadrado e ele é líquido. Outra pessoa poderia chegar e falar, não, ele é igual, sei lá, uma terra. Ele é um pedaço de terra com várias plantas. Ele é nesse modelo. E aí eu teria que encaixar as minhas teorias em alguma comprovação. E aí surgem os modelos atômicos. Vamos lá, mas primeiro vamos definir aqui o modelo atômico? Os modelos atômicos são teorias criadas para explicar a composição e o funcionamento da matéria. Vou pedir para que vocês anotem isso. Quando terminarem de anotar, me fala. Os modelos atômicos são teorias criadas para explicar a composição e o funcionamento da matéria. Enquanto vocês vão anotando, eu vou falando. A matéria, como eu falei um pouquinho atrás, a matéria ela é algo o quê? Que está na natureza. Ela é um elemento da natureza. E aí, a partir disso, ela vai ter as suas características, vai ter uma composição e ela vai funcionar de alguma forma característica. E aí, os modelos atômicos são criados para poder entender a relação de uma matéria com a outra matéria, de uma composição com outra composição, de uma composição com a matéria. E aí, para isso que vão ser criados os modelos atômicos. Agora, no início, pode parecer que é muito estranho eu falar disso, que é muito abstrato. Que é tipo assim, eu tô dando só mais uma informação para encher a cabeça de vocês, mas isso é fundamental quando a gente vai olhar para os modelos atômicos. Para a gente poder entender o que esses caras estavam pensando quando eles fizeram o modelo atômico. Quando vocês terminarem de anotar, avisa no chat. Vou aumentar aqui o brilho rapidinho. Foi. Todos foram? Que eu já tirei da tela. Se não tiver ido, me fala que eu volto. Não, tudo não. Era só aquela linha ali do que é um modelo atômico. Vamos lá. Depois que vocês anotaram a data... nesse lugar que vocês anotaram a data, eu peço que vocês anotem essas informações aqui, ó. Modelo bola de bilhar, modelo pudim de passa, modelo planetário, modelo Rutherford Bohr, modelo mais aceito atualmente. Por que isso é muito importante? Porque nas provas, eles geralmente falam assim, tipo, qual foi o modelo de Dalton? Aí tem lá as opções, modelo bola de bilhar, modelo pudim de passa, modelo planetário. Então, você comparar na sua mente
O cara com o tipo de modelo vai facilitar para você entender as coisas. Vai facilitar para você lembrar ali na hora da prova de quem é de quem. Então, Dalton, bola de bilhar. Ou a bola de sinuca. Thomson, pudim de passas. Rutherford, planetário. Bohr, Rutherford. E esse aqui do cara que eu não sei falar o nome, ele não tem nenhum nome para associar a ele. Então, tudo que não for as outras coisas anteriores vai ser dele. Anotem aí, quando terminar também me falem, para eu poder prosseguir. Enquanto isso, eu vou ver se eu resgato uma prova minha aqui, para mostrar para vocês como isso aparece, como é que isso pode aparecer. Foi. Exato, pelo nome já vai dar pra gente entender mais ou menos. Então, assim, só pelo nome, a gente vai pensar no objeto. A gente vai pensar no elemento. Aí a gente vai poder criar teorias sobre isso, só pelo nome, sem eu explicar nada. Vamos lá, o Dalton. O Dalton, ele falou que poderia ser uma bola de bilhar, o modelo dele. Quando a gente pensa em bola de bilhar, o que vem na mente de vocês primeiro, além de ser a bola da sinuca? Tipo, qual é a característica da bola da sinuca? Pode responder no chat, qual é a característica? Ela é redonda, lisa, isso aí. Pode ter outras características. Ela brilha. Vamos lá, todas as características que vocês pensarem da bola de bilhar. Ah, só uma coisa, gente, que eu preciso, acho que. Eu não sei se eu preciso deixar claro, mas é bom falar o óbvio às vezes. Já foi direto no ponto, uma esfera dura e maciça. Isso aí, mas é porque é ele que falou isso. Mas assim, se a gente for lembrar mesmo da bola de bilhar, a gente vai falar o quê? Ela é pesada, né? Se a gente quebrar a bola de bilhar, a gente não vai ter algo oco por dentro. É uma coisa que eu ia falar pra vocês agora é que vocês precisam ficar com a mente clara que isso aqui a gente tá no momento de física, tá? A gente não tá na química. A física vai fazer essa divisão de modelo atômico, de átomo. A física é que faz isso. É responsabilidade da física, não é da química. A química ela chega para aperfeiçoar todas essas ideias. Então, aqui nessa aula, a gente mudou de aula de química e agora a gente está na aula de física. É muito importante vocês saberem isso. Algo tipo estrelas em ilustrações, tipo uma bola brilhante, um ponto de luz. Pode ser. Física tem mais cálculo, muito mais. A química, ela só tem cálculo quando a gente fala ali de balanceamento químico, de características atômicas. Por exemplo, número de massa, número de próton, número de nêutron, número disso, número daquilo. Aí vai ter alguns cálculos. Balanceamento químico, principalmente. Assim, mas as contas da química, elas são muito mais tranquilas, né? É porque a física, ela envolve algo muito teórico e algo que fica no mundo do pensamento. Não é de mais teoria. Mas quando se trata de física, tem só cálculo na física, na parte da física. Mas é muito mais teoria a prova da UERJ. Evolução de modelos atômicos ainda é física. Por que é física, gente? Porque quando a gente olha para os elementos da natureza, quando a gente olha, por exemplo, tem a gravidade, tem o ar, tem vários elementos na natureza que vão fazer com que a Terra seja a Terra, que vão fazer com que a nossa gravidade seja a nossa gravidade.
E aí, os físicos, eles precisam entender por que que essas coisas têm essas características. Por que que a água tem a característica da tensão superficial com alguns elementos? Por que que a água tem a característica de ser líquida? Então, assim, a partir disso, a gente começa a teorizar o que que vai compor tudo que a gente vê, tudo que a gente entende. E quando eu falo de compor tudo que a gente vê e tudo que a gente entende, são as coisas da natureza, tá? Não são, tipo, cadeira, mesa, chão, casa, tijolo, não é isso, não. Isso aí a gente já sabe que foi alguém que fez. Mas são as coisas da natureza. Então, quando o modelo atômico surge, ele surge por quê? Os físicos perceberam que existem misturas na natureza que vão dar características às coisas. Por exemplo, terra, barro, areia. É a mesma coisa? Me responde aí, é a mesma coisa? Terra, barro e areia? Exatamente. Pelo óbvio, terra, barro e areia não são as mesmas coisas, obviamente. Mas são parecidos, não são? O que vocês acham? São parecidos ou não são? E se a resposta for sim, o que é parecido em terra, barro e areia? A textura, isso aí. Tem mais. Mais alguém ou só a Gabriela? Reação cor do mole, isso aí. O jeito que ela fica, assim. Mais alguém para falar alguma coisa do que acha? Se a terra, o barro e a areia têm alguma característica parecida. Isso aí, é leve quando tá seco, mas fica bem pesado quando é molhado ou em quantidade grande. Partícula. Então, quando a gente olha para a terra, para o barro e para a areia, a gente percebe que eles não são a mesma coisa, mas eles têm coisas parecidas. Então, o que o físico faz quando olha isso? O físico pensa: cara, se eles são parecidos, é porque existe algum elemento em comum entre eles que faz eles terem essas características parecidas. A massa deles é parecida, a textura deles é parecida, a cor deles não é igual. A gente pode pensar que não é parecida, mas vem do mesmo tom. São vários tons diferentes, mas que vem tudo de um princípio. Então, algo dá essa cor amarronzada para a terra, para o barro e para a areia. A areia tem um tom amarronzado ali, só que é muito fraco que fica parecendo branca. Mas o tom também. Então, o que a gente pensa? A gente pensa que tem algum elemento que está fazendo com que eles tenham propriedades iguais. Então, é isso. Os modelos atômicos, eles surgem por conta disso, para poder entender por que os elementos da natureza são parecidos, mas não são a mesma coisa. Então, eles vão poder enxergar o quê? Que existe um modelo. Eles pensam, existe algum elemento. Esse elemento tem vários outros elementos dentro dele. O que eu faço com isso? Chamo ele de átomo. Chamei ele de átomo, pronto, constitui o átomo. Agora a gente tem que pensar: existe alguma forma de com que o átomo tenha características mutáveis? Eu preciso ter um átomo de características mutáveis. Por quê? Um elemento vai ter tal átomo. O átomo vai ser de um jeito. Em outro elemento, por exemplo, na água não, vamos usar a terra. Na terra, o elemento vai ser de um jeito. O átomo vai ser de um jeito. Na terra, o átomo vai ser de outro jeito, porque para ele ter algumas características diferentes,
e algumas parecidas. Então eu tenho que pensar o quê? Um modelo para esse átomo. Aí, a partir disso, vem os modelos atômicos. E aí, como a gente... Vocês entenderam isso? Antes de eu prosseguir? Esse pensamento? A gente tá numa coisa mais filosófica ali da parada. A gente tá na Grécia Antiga discutindo de filosofia da matéria. Deu pra entender, todo mundo? Então, vamos lá. Quando a gente entende esse pensamento, a gente pode começar a olhar para os modelos e olhar a forma que eles evoluíram. Olha só, primeiro um cara pensa numa bola de bilhar, como vocês falaram, é pesada, é maciça, ou seja, é tudo junto, se a gente quebrar ela ao meio, vai estar tudo bem grudadinho nela, não vai ter nenhuma bolinha, nenhum arzinho. Ela é lisa, totalmente lisa. E aí, o próximo cara fala e... Não, pô, isso é mais para um modelo de pudim de passa. Por que pudim de passa? Porque tem umas passas ali que seriam os meus prótons. Enquanto o Dalton achou que era uma bola de bilhar e tava tudo grudado, tudo junto, tudo misturado, tudo apertadinho um com o outro e tudo lisinho por fora, tudo bem encapsulado em algo invisível, o Thompson não. O Thompson, ele pensou que poderia ser um pudim de passa. Por quê? Tem aquela coisa de ter as coisas misturadas, o nêutron e o próton tá tudo misturado, e aí eles estão envolvendo o quê? As passas, que seriam os meus prótons. Mas essas passas são separadas. Por mais que eles estejam ali no mesmo lugar em contato, eles são separados. E aí o que acontece? Eu poderia simplesmente... Pensa no meu pudim de passa. Eu posso simplesmente tirar uma passa dele. Ou colocar mais passas nele. Então aí já começa o pensamento do quê? De que dá pra gente mudar o átomo. Que ele não precisa ser a mesma coisa sempre. Agora, para Dalton, não. Para Dalton, eu tenho um átomo, não tem como eu desfazer ele, não tem como eu tirar partículas dele, não tem como eu colocar. Por quê? Tá tudo apertadinho e bonitinho. Foi, compreenderam esse pensamento? De como vai funcionar a evolução do pensamento? E aí depois vem quem? Vem o Rutherford falando, não, olha só, existem os elétrons, eles são separados assim como Thomson falou, mas eles são separados a ponto de não encostarem no próton nem no nêutron. Por quê? Se eu mexer no elétron, não vai afetar no próton e no nêutron. Por quê? Quando na ideia do Thomson, se eu tirasse um elétron, se eu tirasse uma passa, eu ia mudar o meu próton e o meu nêutron, porque tá todo mundo grudado. Mas no Rutherford, não. O Rutherford fala, não, peraí. Eu tenho o meu elétron, ele tá girando em um núcleo, que seria o quê? Nesse modelo planetário. Esse núcleo seria o Sol. Então, o meu núcleo é quem agora? Próton e nêutron. É isso que ele começou a pensar. Ele pensou, eu tenho planetas, que seriam os elétrons, girando ao redor de um núcleo. Então, ele começa a pensar nisso. E aí, o modelo de Rutherford, a gente vai imaginar o quê? Uma linha só. Quando vocês pensarem em modelo de Rutherford, cadê? Deixa eu ver se tem aqui pra cima. Aqui, tá vendo? Uma linha só, igual o nosso sistema solar mesmo. Ó, uma só linha, e aí tudo girando em volta. Aqui, desse núcleo. Aqui no modelo de Thomson, do pudim de passa. Agora no modelo de Bohr, não dá pra gente diferenciar nada. No de Dalton. Dá pra gente diferenciar nada. Não dá pra gente enxergar quem é nêutron, quem é próton, quem é elétron. Aí olha como vai evoluindo. Primeiro o cara achou que tava tudo junto, grudado e misturado. Depois o cara começou a separar. Depois o cara separou a ponto de que se eu mexer nesses elétrons, eu não vou afetar meu núcleo. Depois o cara melhorou e pensou o quê? Ó, os meus nêutrons, eles estão aparecendo. Os meus nêutrons, eles estão juntos do próton, mas os meus nêutrons não estão grudados igual tá aqui nessa imagem. E aí depois vem o mais famoso, que é o atual. Assim, para fins de ensino médio,
Ah, quem é o nêutron? O nêutron, ele só vai aparecer aqui. Ele é o verde. O próton é o positivo e o elétron é o negativo, tá? Todos precisam lembrar disso, tá, gente? Elétron, quando a gente fala de elétron, a gente fala de energia negativa, força negativa. Quando a gente fala de próton, a gente fala de algo positivo, energia positiva, força positiva. Tá bom? É muito importante anotarem isso, inclusive. Todos estão entendendo até agora o raciocínio? Todos estão entendendo as informações? Vocês querem parar para anotar alguma coisa? E aí, ó, se vocês perceberem, o nêutron, ele existe de alguma forma aqui nesse modelo, desses modelos aqui, só que eles não estão caracterizados ainda com a mesma função que vai estar aqui. Que foi qual função? Eu falei para vocês no meio da chamada, a função do nêutron. Qual é a função do nêutron? Alguém escreve no chat. Estabilizar. Estabilizar. Isso aí. É isso, é estabilizar, porque lembra que o nêutron ele é estável, logo o núcleo vai ser estável. Isso aí. Parabéns. Exato, energia, isso aí. A Suzana também tá certa, estabilizar o núcleo energético. Mais alguém para falar o que seria o nêutron? Eu acho que, Lucas, você estava na hora que eu falei sobre o nêutron? Acho que também não. Alguém que anotou, pode botar no chat as anotações que eu pedi sobre o nêutron? Alguém coloca pro Lucas? E aí eu vou dar um prosseguimentozinho, tá? Vamos lá. O modelo mais atual é esse aqui. Só que esse aqui, assim, não é um modelo educativo, não é para fins educativos, tá? É só para fins de pesquisa, não é para fim educativo. Para fim educativo é esse aqui, de Rutherford, mas esse aqui que é o certo, tá, gente? Que é desse cara aqui. Eu vou aprender a falar o nome, na próxima aula eu vou estar falando o nome. Aí agora a gente vai lá, então. Agora a gente finalmente vai falar sobre o modelo de Dalton. Aí agora, partes de anotação. Lucas, eu pedi para te entregarem a anotação que eu pedi para fazer, mas dá atenção para esse aqui, tá? Mandem aí ou no grupo do Pré-UERJ, ou diretamente pro privado do Lucas, ou aqui no chat, mas vamos dar atenção para esse aqui. Vamos deixar para anotar esse depois. Vamos lá, modelo atômico de Dalton. O modelo foi a primeira teoria proposta. Ele tentava explicar a construção da matéria, tudo que eu falei até agora, e foi desenvolvida por John Dalton em 1808. Esse modelo supõe que o átomo é uma esfera maciça, homogênea, indivisível e indestrutível. Vocês vão anotar aqui, ó. Esse modelo supõe que o átomo é uma esfera maciça, homogênea, individual e indestrutível. Pronto, vocês vão anotar isso. Quando terminarem, me fala. Isso aqui é a característica do modelo de Dalton. Anotado. Vamos lá. Mais alguém terminou? E aí, para entender isso exatamente, a gente precisa entender o que seria, né, homogêneo. O que seria homogêneo? Algo ali que se junta a ponto de virar uma coisa só. O que seria indivisível? Que não dá pra gente simplesmente tirar as coisas de dentro. Por exemplo, não dá pra eu pegar um átomo e não dá pra eu pegar um elétron, não dá pra eu pegar um próton. Por quê? Não tem como eu dividir ele. Então ele é indivisível e indestrutível, porque não tem como eu desfazer ele de forma alguma. Não tem como eu simplesmente fazer com que esse átomo vire nada. E maciço, por quê? Tem muita massa. Maciço vem de massa. E massa
Sabe quando a gente pega algo na mão e a gente fala que é pesado? Quando a gente fala que é pesado, o peso ele só acontece porque a gente está na gravidade da Terra, que é uma aceleração de 8,9, mais ou menos. 9,8, alguma coisa assim. Mesmo sendo da física, não vou lembrar direito. Mas é 9,8. Quando a gente está na Terra, a gente pega algo e fala que é pesado. Por quê? A gente tem uma gravidade na Terra que faz com que algo seja pesado ou seja leve. Por exemplo, se a gente pegar um caminhão de 80 quilos aqui, a gente não consegue pegar, né? Mas se a gente for para um outro planeta, por exemplo, se a gente for para a Lua, a gente já consegue fazer uma forcinha e levantar um pouco esse caminhão. Então, o peso ele está atribuído à gravidade. Quando a gente fala de massa, a gente fala sobre a real quantidade de grama, né? De quilo, de grama, do que a gente entende ali como algo que vai preencher aquilo. Então, quando eu falo que uma esfera ela é maciça, eu estou falando sobre ela ter muita massa. Eu não estou falando sobre ela ser pesada ou não. Eu estou falando sobre massa. Ok? Então, quando Dalton propõe isso, ele fala que dentro do átomo eu vou ter algo com muita massa, e aí eu vou ter algo também que não dá para destruir, que não dá para dividir, e que também vai ser homogêneo. Ou seja, se isso aqui for um átomo de hélio, isso aqui vai ser o átomo de hélio vai ser assim para a vida toda. Aí, imagina comigo, se essa aqui fosse a teoria real. Aí eu vou ter que ter muitos átomos de hélio na natureza, muitos, muitos, muitos. Muitos átomos de hidrogênio, muitos átomos de oxigênio, muitos átomos disso, muitos átomos daquilo. Será que isso daria mesmo para acontecer? Será que isso seria algo real? Eu ter muito, muito de tudo e não conseguir misturar eles? É como se... Deixa eu tentar desenhar aqui. Vou tirar um print para tentar desenhar. Vamos lá. É como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó, na ideia dele. É como se, por exemplo, para eu ter a água, eu preciso ter o oxigênio, o hidrogênio e outro hidrogênio. Então, dentro da água, vamos lá, dentro do mar, eu teria várias bolinhas desse tipo aqui. Por quê? Vários átomos fazendo isso aqui. Por quê? Porque eu simplesmente vou ter que ter várias coisas assim. Então, qual a ideia deles? A partir desse pensamento da bola de bilhar? Que eu vou ter que agrupar vários elementos de alguma forma. Aí que foi quebrada a proposta dele, que foi quebrada a teoria dele. Porque como é que eu vou conseguir agrupar as minhas coisas? Não tem como eu agrupar. Eu vou ficar agrupando vários átomozinhos e eles nunca mais vão se desfazer? E aí me diz, como é que a água evapora, já que ele não desfaz? Como é que a água evapora se ele é homogêneo? Nessa ideia dele, sabe o que aconteceria? A gente veria bloquinhos de água, de líquido de água subindo para a nuvem. Nessa ideia dele. A gente veria água no céu, porque a gente não conseguiria ter nuvem, né? Então a gente veria ao invés de ver nuvem, a gente veria água ali em cima. Aí depois essa água do nada cai. Não tem nenhuma explicação, não tem uma teoria que fale que isso é possível. Então, foi refutado. Exato, de tão pesado que seria, a gente não teria nem chuva. Porque para ter chuva a gente precisa ter evaporação. Mas para ter evaporação, o átomo teria que mudar. De líquido teria que se transformar em gasoso. E como é que ele vai se transformar em gasoso, já que ele não pode mudar? Ele tem que ser isso aqui para a vida toda. Então, essa facilmente é refutada. Conseguiram pegar a ideia? Conseguiram? Aí ele foi lá e determinou alguns princípios que explicavam a sua matéria e os seus fenômenos, baseados na ideia de que o átomo era uma esfera indivisível.
Isso aqui é muito importante, tá? A gente saber o que ele pensou para falar que seria assim. Porque a partir desse pensamento dele vão surgir os pensamentos certos. Tudo precisa ser questionado. Então, primeiro ele falou que pra bola, pro nosso átomo, né, ser indivisível, ser uma esfera indivisível, a matéria ela seria formada por pequenas partículas que não se dividem, ou seja, dentro de um átomo eu teria muitas partículas homogêneas que não vão se dividir nunca. E os átomos de um mesmo elemento químico seriam idênticos, ou seja, tudo que é hélio vai ser desse jeito, exatamente desse jeito. Entenderam essas duas partes? Gente, só o Lucas tá falando no chat. Tá, mandaram um okzinho. Ok. Vamos lá. Os átomos de elementos químicos diferentes vão possuir propriedades físicas e químicas distintas. Isso aqui já faz sentido. Vê se não faz sentido. Se o átomo é diferente do outro, se ele tem elementos químicos diferentes, eles vão ter propriedades físicas e químicas distintas. Ou seja, se o meu hélio é assim, o meu hidrogênio, por exemplo, não pode ser assim. Ele vai ter que ser diferente. Isso já faz sentido. Então, será que a gente vai ver isso mais para frente? Vai ver algum cientista conservando essa ideia? Vamos lá, vamos ver. Depois a gente vê. Vamos lá. Átomos não são criados ou destruídos, ou seja, não dá para, por exemplo, a gente tem as nebulosas que criam as estrelas. Não dá pra gente, não as estrelas, tá, gente? Criam bolas, esferas brilhosas, que a gente teoricamente chama de estrela. Mas não são estrelas que a gente vê no céu. O que a gente vê no céu são outras coisas, são planetas, e aí a gente chama de estrela. Aí, tipo assim, as nebulosas, elas criam algo. Vamos outra coisa. Um exemplo, assim, de coisas que são criadas. O Sol. O Sol, ele cria o calor. Mas aí, o átomo não tem nada que crie um átomo. A gente não tem uma fonte de átomo. Não tem um lugar ali que a gente vai conseguir pegar quantos átomos a gente quiser, porque ele tá criando o átomo. Assim como a gente também não consegue destruir os átomos. Esse pensamento dele estava certíssimo. E ele também vai ser conservado. Os átomos não são criados ou destruídos. Então vamos lá, para frente. Um elemento é definido pelo peso do seu átomo. Vamos voltar para a ideia. O que seria peso? Peso seria a massa em uma determinada gravidade. Então, essa ideia dele já está refutada. Por quê? Quer dizer que, então, na Terra, o hélio vai ter um peso. Em Marte, o hélio vai ter outro peso. Na Lua, o hélio vai ter outro peso. Não tem como ser assim. Então, essa ideia dele vai estar sendo refutada também. Ao formar substância, os átomos não se alteram. Ou seja, é aquela ideia da água que eu tinha falado. Lembra da água? Que eu vou ter que juntar vários elementos e colocar ali naquele... Como se eu pegasse vários elementos, colocasse em um potinho e eles nunca mais vão sair dali. Vai ser assim para sempre. Porque ele não vai alterar, né? Não vai se alterar. Então, isso também vai ser refutado. Que os átomos não se alteram. Aí, tem outro. Uma reação química ocorre mediante a simples reorganização dos átomos, os quais mantêm a sua identidade. Ou seja, o que vai ser uma reação química para ele? Vai ser, uma hora eu tenho uma bolinha dessa, outra hora eu tenho 3 bolinhas dessa, e mais uma bolinha vermelha. Deixa eu ver se o desenho ainda tá aqui. Aqui. Vamos lá. Uma hora eu vou ter uma bolinha aqui, outra bolinha aqui. Essas são vermelhas. Aí outra aqui azul, outra aqui azul. E outra aqui verde, outra verde. Isso aqui é alguma coisa. Vamos fingir que isso aqui é água. A reação química para ele vai ocorrer quando
essas coisinhas se reorganizarem, ou seja, ao invés de estar nesse formato aqui, elas estariam, sei lá, 2 aqui dentro. São 3 verdes, então os 3 verdes foram para dentro. Os azuis que estavam naquela posição, agora vão estar nessa posição aqui. E os vermelhos vão estar nessa posição. Pronto, só assim que poderia ocorrer uma reação química para ele. Isso também vai ser refutado. Não é assim que acontece. Então, quase todas as ideias de Dalton foram refutadas. Mas elas foram refutadas o quê? Evoluindo. Vamos lá. Ó, aqui tá falando que atualmente se conserva a maioria desses princípios. Mas como assim? Quer dizer que isso aqui tudo tá certo? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que eles pegaram essa ideia que ele teve de princípio. Isso aí, ele achava que só trocava de lugar, que os próprios elementos não poderiam se alterar. Então, como é que essas ideias se conservam? Porque eles pegam esses princípios das ideias dele e eles vão reinterpretar, vão redefinir esses princípios. Eles vão aperfeiçoar esses princípios. Por exemplo, átomo não é criado nem destruído, tá certo? Certíssimo. Mas ele é alterado. Então, esse princípio, ele continua, mas ele muda. Eles mantêm a ideia inicial, mas mudam. Então, muitas coisas, vamos lá. Interessante. Antes de Dalton propor a primeira teoria atômica, o homem já se questionava sobre a composição da matéria. Na Grécia Antiga, os filósofos Demócrito e Leucipo utilizaram pela primeira vez o termo átomo para se referir a partículas pequenas, indivisíveis e indestrutíveis que eles acreditavam ser a unidade constituinte da matéria. Essa parte aqui eu queria muito que vocês anotassem. Sem ser na parte do Dalton, tá, gente? Anotar, de botar isso aqui na cabeça de vocês mesmo. Os filósofos Demócrito e Leucipo foram os primeiros a serem responsáveis por discutir o que seria um átomo. Vocês estão conseguindo entender tudo até aqui? Conseguiram anotar? Esse aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e colocar aqui no Meet. E aí depois, aí a gente vai prosseguir, depois vocês anotam. Ai, meu Deus, olha isso. Veja mais sobre. Deixa eu ver se deu para anotar tudo. Ah, foi, deu para anotar tudo. Depois vocês anotam, tá? Agora a gente vai para o modelo de Thomson, tá? Para a gente poder terminar e aí depois a gente prossegue em outra aula. A gente pode marcar nessa semana mesmo. Modelo de Thomson. O modelo atômico proposto por Giuseppe John Thomson em 1898 afirma que o átomo possui natureza elétrica. Pô, no Dalton, a gente não tinha visto isso ainda. A gente não tinha visto que tinha eletricidade dentro do átomo. Então, vocês vão precisar anotar isso. Vamos lá. Afirma que o átomo possui natureza elétrica e divisível e formado por partículas subatômicas. Lembra que eu tinha falado com vocês na hora que eu mostrei isso sobre o pudim de passa? Que ele achou sim que poderia dar para tirar o elétron, mas continuaria com aquela coisa de todo mundo junto. Então, ele enxergou que teria eletricidade. E ele enxergou também que teria divisibilidade. Aí, vamos lá. Afirma que o elétron possui natureza elétrica e é divisível e formado por partículas subatômicas. Essas partículas subatômicas, elas seriam todas as coisinhas que constituem, né, o átomo. Que aí seriam o próton, que a gente entende por próton e nêutron. Mas ele ainda não tinha enxergado isso. Ele enxergou que teria ali partículas elétricas. E aí poderiam ser elas negativas ou positivas. Aí, por isso que ele foi representando assim as coisas. Conseguiram entender? Como é que foi o pensamento dele? Então tá, vou prosseguir. Thomson descobriu... Ah, vocês precisam anotar isso aqui, tá? No modelo de Thomson.
que ele afirmou isso aqui. Vou colocar para o chat também. Vamos lá. Thomson descobriu a existência de partículas carregadas negativamente. Então, ele descobriu que existiam partículas carregadas negativamente. Ele só não chamou elas de elétrons, tá, gente? Ele falou que tinha partículas negativas no átomo. E aí, a partir disso, ele derrubou o conceito do Dalton, que afirmava que os átomos seriam indivisíveis. Ou seja, se eu tenho partículas negativas dentro de um átomo, e eu tenho várias outras partículas subatômicas, então eu poderia simplesmente separar. Porque já não é mais aquela ideia de que é um único negócio, de que é um negócio homogêneo. Na verdade, não sobre a homogeneidade dele, né? Mas não é mais um mesmo negócio. Agora eu tenho várias coisinhas dentro de uma coisa grande. Então dá para eu dividir. Aí vamos lá. Ele derrubou o conceito de Dalton e aí vamos lá. Por meio de experimentos, agora o Thomson ele já não tá mais na ideia. O Dalton tava só na ideia, tá? Agora o Thomson ele vai provar. Por meio de experimentos, Thomson construiu uma nova teoria atômica que defendeu a existência de cargas elétricas negativas presas a um núcleo com cargas elétricas positivas. Aí ele vai lá e fala: bom, eu tenho um átomo, ele tem cargas elétricas e tem positivas e negativas. E devido a essa estrutura, esse modelo atômico é conhecido como pudim de passas. Porque seria a parte do pudim, né? Essa rosa. E aí, a passas seria os elétrons. Conseguiram entender? Então, o que ele vai entender agora? Ele vai falar que o átomo é esférico, ele continua com a ideia da esfera. E divisível. Agora, ao contrário de Bohr, ele está falando que é divisível. O átomo é eletricamente neutro. Opa! Então, agora eu já vou ter o meu átomo neutro, sendo nêutron. Por quê? Ele possui a mesma quantidade de partícula negativa e positiva. Ele ainda não está falando sobre o nêutron, tá, gente? Ele ainda não fala sobre o nêutron. Ser neutro é diferente de nêutron, tá? Vocês conseguem compreender isso? Ou querem que eu explique? Então tá, vou explicar. O nêutron pra gente é uma partícula. Então, assim, vamos aqui para isso. O nêutron, ele seria algo. Quando a gente fala sobre neutro, a gente fala, por exemplo, o número zero. O número zero é um número neutro. Então, por exemplo, se eu faço uma soma 1 mais 0, eu tenho o próprio 1, porque o zero ele não conta. Então, quando eu falo sobre ser neutro, nesse caso aqui, seria a mesma coisa. Que todo o meu núcleo, ele vai ser neutro. Mas por quê? Porque eu tenho a mesma quantidade de elétron e de próton. Por eu ter a mesma quantidade de elétron e de próton, é como se eu tivesse 5 positivo mais 5 negativo. Ou seja, eu tenho 5 menos 5. Então, qual é o resultado disso? Zero. Zero é o quê? Neutro. Então, é isso que ele está falando. Ele não está falando sobre a partícula nêutron. Ele está falando sobre algo ser neutro, tipo zero, que é neutro. Deu para entender? O nêutron já é diferente. O nêutron, ele é uma partícula. Entendeu? Vamos lá. Aí, essas foram as considerações, que ele é eletricamente neutro, ou seja, que ele vai ter carga zero no final. Tipo, vou ter tantas cargas positivas, tantas cargas negativas, e elas vão se anular. Então, ele vai ser eletricamente neutro. Os elétrons... Isso também não é real, tá, gente? Isso foi derrubado depois. Os elétrons não estão presos no núcleo positivo. Peraí, deixa eu ler de novo. Os elétrons não estão presos no núcleo positivo. Ah, isso aqui é muito importante. Por quê? Ele enxergou que existia, que estava todo mundo junto. Mas eles não são presos. Por quê? Dá para eu simplesmente tirar o meu elétron. Como se fosse um pudim de passa mesmo. No pudim de passa, a gente pode simplesmente tirar a passa. Então, ele enxergou assim. Ele enxergou que os elétrons eles estão junto com o núcleo positivo, eles estão juntos com o próton,
Ele ainda não chamava de próton, mas eles estão juntos com o próton, porém, eles não estão presos. Eles conseguem simplesmente sair. Aí é que tá falando, podendo ser transferido a outros átomos em determinadas condições. Aí ele não fala sobre quais condições. Ele fala que, dependendo de como vai ser o outro pudim de passa, eu posso simplesmente transferir. Por exemplo, eu levo um pudim de passa para uma festa, o Lucas leva um pudim de passa também. Só que o pudim de passa do Lucas só tem 2 passas, enquanto o meu pudim de passa tem 10 passas. O que que ele vai fazer? O que que eu vou fazer? Eu vou simplesmente pegar as passas do meu e passar algumas pro Lucas, para ele ficar com uma quantidade parecida com a minha. Entenderam? Essa foi mais ou menos a lógica dele. Que dependendo da condição, eu vou conseguir transferir de um átomo pro outro. Isso, tipo encher outro copo d'água. Por exemplo, eu tenho um copo vazio. E aí tem outro que tá até a boca. Eu vou pegar simplesmente a água desse copo e dividir. Ok? E aí, por último, as cargas elétricas negativas estão uniformemente distribuídas ao redor do núcleo. Ou seja, por repulsão eletrostática. Essa parte aqui do pensamento dele, de repulsão eletrostática, foi muito inteligente. Por quê? Quando a gente fala de um elétron, a gente está falando sobre um campo de força entre ele. Por exemplo, esse aqui é um elétron, e aí tem um campo entre ele, que é um campo de força elétrica. E aí, por conta desse campo, eles vão estar organizados de uma forma muito específica, eles vão estar organizados direitinho. Essa é a ideia dele, por conta desse campo. Porque ele vai fazer, cadê? Isso aqui não vai poder se misturar, tá vendo? Ele não vai conseguir misturar por conta da repulsão. Então, se eu tenho em um átomo, eu tenho esse átomo aqui. Eu tenho um elétron aqui, outro elétron aqui, outro elétron aqui, outro elétron aqui. Ele vai ter que ter essa distância aqui, sendo igualzinha. Ele vai ter que estar muito bem organizado. Então, essa foi a ideia dele nessa última parte. Entenderam? As cargas elétricas negativas, elas estão uniformemente distribuídas, ou seja, elas estão muito bem distribuídas. Elas estão distribuídas igualmente ao redor do núcleo positivo. É como se você literalmente pensa em um pudim. Você não vai ter elétron dentro do pudim, não. Elétron, você não vai ter passas dentro do pudim. Você vai ter ao redor do pudim, mas espalhadas da mesmíssima forma, igualzinhas. Sem uma vírgula a mais e uma vírgula a menos. Entenderam esse último pensamento dele? Todo mundo entendeu? Então, gente, vamos lá. Essa semana a gente pode fazer outra chamada. Qual é o melhor dia para vocês? Para fazer a chamada? Quinta? Quinta tá bom para vocês? Que horário mais ou menos? Nesse horário que a gente fez hoje? Tá bom? Que a gente termina de falar sobre os modelos atômicos. Pode ser? Nesse horário que a gente fez hoje, de 7 horas? Eu vou ver se eu consigo fazer um pouco mais cedo, porque assim, eu tenho uma aula particular mais cedo. Então eu vou ver que horas a aula vai terminar, que horas eu posso começar a aula para que horas a aula vai terminar. As redações elas provavelmente vão ser corrigidas no final do mês de abril, tá? Porque as redações, elas não são, essas que vocês enviaram, não são redações avaliativas de fato. Elas são redações para eu entender como é que é a escrita de vocês, como é que é o pensamento de vocês. Então, assim, independente da minha avaliação, não levem muito a sério, não. Não a sério de ser brincadeira, né? Mas não levem muito pro coração, sabe? Porque ainda não é algo definitivo. Porque vai demorar pra vir a prova de redação. Vamos lá, gente, vou fazer a chamada. Tá faltando 4 minutos pra terminar. Se o seu nome não estiver aqui, me fala.